Nós vamos iniciar a tarde de hoje, né, a roda de conversa com a Bernadette Lócio, que vai apresentar primeiro, né, os slides dela. Né? Você fica em pé. Bom, boa tarde. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Eu vou falar um pouco da minha experiência com publicação de dados na web. Então, eu venho trabalhando com dados abertos já tem bastante tempo. Eu participei da equipe, né, que implantou o portal de dados abertos da Prefeitura daqui de Recife, o pessoal, junto com o pessoal da Imprel. E já dei consultoria nessa área de dados abertos, juntamente com o pessoal do W3C Brasil, e sempre nessa linha de publicação de dados. Né? Então, como é que a gente pega esses dados que hoje ficam armazenados em bancos de dados, ou em planilhas, em arquivos, que ficam aqui no nosso computador, como é que eu posso disponibilizar esses dados na web de uma maneira que eles sejam úteis, de uma maneira que quem vai utilizar aquele dado seja capaz de compreendê-lo. Então, a gente sempre tem essa preocupação na hora de publicar dados na web. E durante 2 anos e meio, eu participei de um grupo de trabalho do W3C Internacional, que tinha como objetivo criar um conjunto de boas práticas, porque esse problema de publicação de dados não é um problema só nosso, né? É um problema mundial. Então, o W3C é um organismo internacional, então tinham pessoas dos Estados Unidos, pesquisadores da Europa, e a gente tinha reuniões virtuais, e 2 vezes por ano reuniões presenciais, exatamente para debater os problemas da publicação e do consumo de dados e que boas práticas a gente poderia sugerir para minimizar exatamente esse gap aí que existe entre o publicador e o consumidor de dados. Então, o resultado, né, foi um documento, que é uma recomendação do W3C, que é o Data on the Web Best Practices. Eu sou uma das editoras do documento, juntamente com a Caroline e o Newton. Pode passar. Então, aqui nós 3, isso foi uma reunião que teve em São Paulo, que foi uma reunião presencial. Além do documento, né, essa participação no Working Group foi muito importante até para essa troca de experiências. E para a gente ver que os problemas são muito parecidos. E essas boas práticas que a gente propôs, elas estão sendo adotadas pela União Europeia. Então, a gente teve um feedback muito bom quando o documento foi publicado, da comunidade internacional mesmo. E a gente quer também trazer essas boas práticas para cá, né? Para não ser aquela coisa casa de ferreiro e espeto de pau. Né? Então, a gente quer contribuir para a publicação de dados abertos de acordo com as boas práticas, principalmente para evitar que a gente tenha um esforço muito grande na publicação de dados. Existe um investimento na publicação, mas se isso não for feito de maneira adequada, aí você vai ter um prejuízo, porque aquele dado ele nunca vai ser usado, ou ele vai ser difícil de usar, então aquele investimento vai ser perdido. Então, a gente buscava o quê? Como facilitar o reuso dos dados. Né? Então, de um lado você tem o publicador dos dados, do outro lado você tem um consumidor, e aqui a gente propôs um conjunto de boas práticas para facilitar essa comunicação publicador-consumidor de dados. Então, aqui era o objetivo do nosso grupo de trabalho, né? A nossa missão, que era exatamente desenvolver o ecossistema de dados abertos, providenciar diretrizes para os publicadores de dados e fomentar a confiança dos desenvolvedores de dados. Então, a gente focava tanto nos publicadores como nos consumidores.
E no começo a gente não sabia direito, mas as boas práticas vão ser para quem? Para os publicadores ou para os consumidores? No final, a grande maioria das boas práticas ficou sendo para os publicadores. E algumas para quem republica dados. Porque o objetivo é quem vai publicar segue as boas práticas e os consumidores vão se beneficiar do resultado da aplicação das boas práticas. Essa é a ideia. E esse aqui é o nosso contexto. Então, a gente trabalha com o quê? Com conjuntos de dados. Então, a gente assume que a gente tem dados e a gente tem metadados que descrevem esses conjuntos de dados. Então, o conjunto de dados vai ter os valores e os metadados. Aqui são as distribuições. É como se eu tenho aqui um conjunto de valores e eu posso ter esses valores distribuídos em diferentes formatos. Eu posso ter um CSV, eu posso ter um RDF, eu posso ter diferentes formatos de dados. Mas você imagina assim, esses são os valores, esses são os metadados que descrevem esses valores, que descrevem o conjunto de dados como um todo. É como se fosse algo meio abstrato. E aí, na hora de publicar, você instancia aquilo dali usando um formato de dados específico. E como a gente está falando da web, a gente considera o quê? Os princípios arquiteturais da web, que aí é a coisa do HTTP, dos identificadores únicos, ou seja, a gente não pode esquecer que está trabalhando com a web. A web é o nosso meio de compartilhamento de dados. Então, se eu vou publicar um conjunto de dados, ele tem que ter um identificador único, porque ele está na web. Então, ele vai ter uma URL que vai identificar aquele conjunto de dados. E a gente também considera o uso de vocabulários e padrões, porque a gente está falando de compartilhamento em grande escala. Se eu não tiver padrões, se eu não tiver vocabulários que eu posso usar tanto para descrever o domínio, como eu posso usar para descrever o dataset propriamente dito, vai ficar difícil esse compartilhamento, porque cada um está falando uma língua diferente. Então, a ideia dos vocabulários e dos padrões é exatamente facilitar esse compartilhamento de dados em grande escala na web. Aqui é só para mostrar que eu falo dados na web, esses dados na web, eles podem ser dados abertos, né? Tem a ideia do dado aberto, aquele que pode ser reutilizado sem restrição. Mas eu posso ter dados na web que não são abertos, né? Eu vou ter que pagar, eu preciso ter um acesso para aquele dado. Não tem problema, é um dado na web, só não é um dado aberto. E a gente também tem um outro conceito, que é bem da área de computação, que é o conceito de dado conectado, que é a ideia de você criar ligações entre os dados, usando, por exemplo, um modelo RDF. Né? Você tem aquele sujeito, predicado, objeto, e aí você vai fazendo a ligação dos dados através das URIs. Então, eu posso ter o dado aberto conectado, eu posso ter dado conectado que não é aberto, mas todos esses dados eles estão na web, certo? Então, você tem dados na web, dados abertos, dados conectados, dados abertos conectados. Só para ter uma ideia. Quando a gente foi elaborar o documento de boas práticas, a gente elencou um conjunto de casos de uso de dados na web. Então, aqui a gente tem vários... Pode passar, Suzy. Aqui, ó, a gente tem 26 casos de uso. A ideia era o quê? A gente ter experiências internacionais, experiências daqui do Brasil, foram coletadas pelos membros do grupo de trabalho, e, a partir desses casos de uso, a gente identificar quais são os principais desafios na publicação de dados. Quais são as dificuldades? Ou seja, onde é que a gente precisa criar boas práticas? As boas práticas elas são necessárias para atender a quais problemas? Para facilitar a resolução de quais problemas. Então, a gente partiu desse princípio
E aí a gente identificou 12 desafios e 42 requisitos. Cada desafio tinha um conjunto de requisitos. Então, esse foi o nosso ponto de partida. Aí, saindo daí, a gente foi definindo boas práticas para atacar cada um desses desafios. Então, aqui, né, de uma maneira bem geral, a gente tem quais são os desafios, como disponibilizar os dados, como deixar os dados interoperáveis, aí vem a questão dos vocabulários, como identificar os recursos, vem a questão dos identificadores únicos das URIs, como receber feedback, quais formatos utilizar, quais são as fontes dos dados, quais dados publicar. Então, esses são alguns dos desafios, né, aqui em termos de perguntas, mas a gente elencou, são metadados, é um desafio, proveniência é um desafio, então, feedback é um desafio, acesso aos dados. Então, para cada um desses problemas, a gente elencou os requisitos e as boas práticas atendem esses requisitos. Então, metadados. Aqui são os desafios que a gente elencou e o documento está organizado a partir desses desafios. Então, metadados, licença de dados, proveniência e qualidade. Então, qualidade é um problema, né, complexo e assim, muito comum. E a questão da qualidade é tanto como é que eu vou avaliar a qualidade dos dados, mas também como é que eu publico dados e digo qual é a qualidade daqueles dados. Então, para esse contexto aqui de qualidade, o grupo de trabalho desenvolveu um vocabulário para descrever qualidade de conjuntos de dados. Ou seja, já é uma tentativa de, na hora que você for publicar o conjunto, publique as informações sobre qualidade junto, porque aí o consumidor ele vai saber a qualidade daqueles dados que ele vai estar consumindo. Versionamento, identificação, a questão do vocabulário, como eu falei, que é muito importante, acesso aos dados, a questão do uso das APIs. Então, se você é importante usar, você não simplesmente pegar um conjunto de dados, um arquivo CSV, e colocar para download. Isso não é publicar dados na web. Você está pegando um arquivo e está disponibilizando para download. Publicar dado na web é você colocar o conjunto de dados, ele vai ter que ter um identificador, os dados propriamente ditos, eles têm que ter um identificador, eles têm que ser acessíveis via web para ser um dado na web, não é só um arquivo. Não é só você pegar o pendrive, né, e colocar ali, não é bem assim. Feedback, a preservação, enriquecimento, republicação. Então, tudo isso foi tratado no documento de boas práticas. Então, esse aqui, né, é o link para o documento. Ele não é mais uma recomendação candidata, ele já é uma recomendação. Em janeiro desse ano, ele foi aprovado como uma recomendação do W3C. Passou por todo o processo, a gente teve uma chamada de implementações. Então, a gente coletou vários conjuntos de dados já publicados na web que obedecem às boas práticas. Outras pessoas deram um feedback para a gente dizendo, olha, eu já implementei essa boa prática, eu consegui implementar essa, eu não consegui implementar essa. Então, a gente também tem um documento de implementação que mostra situações de aplicação das boas práticas. É muito rico, porque você vê exatamente quem está adotando e como é que aquela boa prática foi adotada. Então, já é uma recomendação do W3C. Então, a gente tem 35 boas práticas. Cada uma dessas boas práticas está associada a um desafio. Então, aquela boa prática, por exemplo, ali, a boa prática 5, né, que é prover informação de proveniência, ela tem como evidência o quê? Os requisitos relacionados à proveniência. Então, proveniência é um desafio, tem esses requisitos aqui, ou seja, o que é que eu preciso que seja alcançado, e aí a gente criou uma boa prática que, se aquela boa prática for executada, então, aquele requisito vai ser atendido. Essa é a ideia. Aqui, como a boa prática ela é descrita, né? Por que ela é uma boa prática,
qual é a saída esperada e possibilidades de implementação. A gente não se deteve a uma tecnologia específica, porque a ideia não era essa. Mas a gente dá alguns exemplos de como é que aquela boa prática ela pode ser implementada. Então, tem muitos exemplos no documento também. A gente tem um exemplo que ele segue todo o documento, é bem interessante. Aqui é parte do exemplo. Então, para a boa prática 2, por exemplo, ela diz que os metadados eles devem ser disponibilizados tanto para humanos como para máquinas. Então, você vai ter uma versão que a gente chama que é Human Readable, que é um texto, né? É um documento, é uma página HTML, mas você também vai ter a versão Machine Readable, que é o quê? Vai ser um arquivo que, nesse caso aqui, é um arquivo em JSON que ele descreve aqueles metadados. Certo? Então, quando a gente publica o conjunto de dados, você pode publicar uma página HTML, que vai ter toda a descrição, e você vai ter um arquivo lá também com a versão Machine Readable, para que qualquer aplicação possa esse arquivo e processar tanto os dados como os metadados. E essa é a versão Human Readable. Então, a gente tem lá a página, você vê aqui, você tem a descrição do dataset, e essa descrição é aquela mesma que está lá. Então, no exemplo lá do documento, no documento de boas práticas, quando você vê o exemplo HTML, a partir daquele HTML ali, a gente gerou a versão Machine Readable dos metadados. E muito interessante é que a gente procurou elencar os benefícios das boas práticas. Ou seja, se eu usar a boa prática 1, o que eu vou receber em troca? Então, você vai ter, por exemplo, a boa prática 1 diz respeito a metadados. Então, você vai aumentar a facilidade de compreensão do dataset, porque você está oferecendo metadados. Então, a gente elencou alguns desafios, e aqui a gente colocou as boas práticas que, se você adotar aquela boa prática, você vai ter aquele benefício. Um benefício que é comum a todas as boas práticas é o reuso. Porque, no final das contas, é isso, o nosso principal objetivo é esse. É publicar dados que facilitem o reuso. É publicar dados de maneira que aqueles dados sejam reutilizáveis, certo? Exatamente para ir naquela linha do que eu falei no começo. Existe um investimento, existe uma preocupação na publicação. Se não for feito de maneira adequada, aquilo ali morre. Então, a ideia das boas práticas é garantir que aquele dado vai ser publicado de maneira adequada, ou seja, que a gente vai garantir o reuso dos dados. Então, aqui são alguns dos benefícios, né? A compreensão, a facilidade de processamento, porque a gente também quer que tanto os humanos, né, a gente possa compreender aquilo dali, mas as aplicações, eu possa criar aplicações que vão lá, leem aqueles dados, processam os dados sem a intervenção humana. Então, se eu publico uma API, eu tenho acesso ao dado, e ali vai fazer tudo sem precisar de intervenção humana. Eu não preciso baixar o dado. Eu vou lá, pego o processo e faço tudo o que for necessário. A descoberta dos dados, então, a gente quer publicar o dado na web, do mesmo jeito que eu tenho o Google, que eu coloco alguma coisa, aí ele... eu quero também fazer isso com os conjuntos de dados. Então, eu quero ter buscadores que vão trazer conjuntos de dados. Se eu publicar os conjuntos com os metadados, isso também é possível. Bom, então, é isso assim, né, de uma maneira bem geral. Essa é a ideia. Então, essa é a ideia das boas práticas,
né? São 35 boas práticas que a gente propôs para facilitar a publicação de dados e contribuir para o reuso de dados publicados na web. Então, é um documento bastante rico. A partir dele, você tem aquele documento que eu falei dos casos de uso, e tem um link também para o documento de implementação, onde vocês podem ver diversas experiências de uso das boas práticas. Então, é um material bastante rico que eu recomendo, né, a leitura para quem tiver interesse aí na publicação de dados na web. Obrigada. Então, com um pouquinho de destempero no tempo, eu quero agradecer a Bernadette e vou agora falar quem é a Bernadette, que chegou agora aqui. Então, ela é professora adjunta no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, possui doutorado em Ciência da Computação pelo CLN da UFPE e mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Ceará. Suas principais áreas de atuação são dados abertos e dados na web. Nos últimos anos, tem contribuído fortemente com estas áreas, ministrando cursos e palestras e realizando consultorias, coordenando projetos e orientando alunos de graduação e pós-graduação. Recentemente, trabalhou como editora do documento Data on the Web Best Practices, produzido por um dos grupos de trabalho do W3C. Então, foi essa a experiência que nós ouvimos aqui, da qual nós ouvimos a narrativa aqui da Bernadette. Então, nós vamos passar para o professor Guilherme também, e depois abrimos para a roda de conversa. O professor Guilherme Ataíde Dias é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB do Campus 2, bacharel em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, mestre em Organization and Management pela Central Connecticut State University, doutor em Ciência da Informação e Ciência da Comunicação pela Universidade de São Paulo, USP, e pós-doutor pela Unesp. Foi nosso colega lá, né, Guilherme? Atualmente é professor associado 3 na Universidade Federal da Paraíba, lotado no Departamento de Ciência da Informação. Está envolvido com a pós-graduação através do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação e Programa de Pós-Graduação em Administração, ambos da UFPB. Então, agradecendo aos 2 professores por vir aqui e compartilhar conosco as suas experiências, eu vou passar para o Guilherme Ataíde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Maria José, professora Bernadette. Eu vou pedir licença para ficar móvel. Eu não sei falar sentado. Terça-feira eu vou dar uma palestra, vai ser via web, eu não sei o que vai acontecer. Sentado, você vai ter que ler um documento. Já viu lá no bicho carpinteiro, você não consegue ficar parado. Então, o que é que eu vou apresentar para vocês hoje aqui? Eu vou apresentar os resultados iniciais de uma pesquisa que eu realizei com pesquisadores na área de ciência da informação. Tá? São resultados super novos. Eu acho que vou mostrar aproximadamente uns 30% só do que eu capturei, porque vários dados ainda estão passando por análise estatística. Eu vou mostrar o que é mais fácil de mostrar, que não demanda muita explicação numérica. Tá? Então, por que em ciência da informação? A pesquisa da gente, nossa pesquisa, avalia de que forma os pesquisadores brasileiros em ciência da informação fazem gestão de dados. Aí você pergunta para mim, por que você fez ciência da informação? Primeiro, é minha área. Segundo, a ciência da informação
tem um papel de educação muito forte no Brasil. Vide bibliotecas digitais, periódicos, repositórios, e eu acredito que a ciência da informação também vai ter um papel muito importante na questão de educação, na questão de gestão de dados, como usar dados, como documentar dados, certo? Então, acredito nisso. Não, você volta, por favor? Isso. Então, eu vejo que a ciência da informação tem essa missão. Embora a pesquisa mostre mais como os pesquisadores tratam os dados, eu entendo que esta comunidade vai prestar este mesmo serviço que prestou biblioteca digital, repositório eletrônico, os periódicos, que é um sucesso no Brasil. Então, querendo ou não, passou pela área. Tá? Então, a gestão de dados e pesquisa é uma coisa muito importante e está se tornando realidade no mundo todo. Tá? No mundo todo. Por exemplo, esse primeiro slide aqui, eu peguei essa informação desse livro que eu sempre gosto de mostrar de onde eu tirei. Bibliotecário de dados. Recomendo para os bibliotecários, junto com o livro do professor Saião aqui, o manual que está lá para baixar gratuitamente, você não paga nada, aqui você paga 50 libras. Certo? Está lá no Kinem. Certo? Depois você bota lá, tá bom. Aqui complementa. Então, nos Estados Unidos ou no Reino Unido, se você quiser pedir recurso a uma instituição nos moldes do CNPq da CAPES, você precisa entregar um documento chamado Plano de Gestão de Dados. Sem plano de gestão de dados, sem recurso. Tá? Pelo menos é o que os autores aqui desse livro que é recente, 2016, indicam. Tá? Então, plano de gestão de dados. Oportunidade de atuação pessoal da ciência da informação. Certo? Eu vejo isso como uma oportunidade também. Daqui a pouco eu toco mais detalhadamente no que é o plano de gestão de dados, quando eu mostrar lá as estatísticas. Pode passar? Então, que elementos contribuem, isso aqui é para a gente motivar um pouco, contribuem para que as instituições tenham uma política para a gestão de dados de pesquisa. Certo? Então, tem dois elementos, os elementos top-down e os elementos bottom-up. A priori, os elementos top-down são esses. Por que uma instituição tem interesse? Porque ela se move. Porque a UFPE, por exemplo, um dia vai ter interesse de colocar todos os seus dados no repositório de dados. Primeiro, pressão do movimento de acesso aberto. Se o dado, certo, foi feito com recurso público, por que está escondido na gaveta de um pesquisador? Não tem sentido, certo? Dai de graça receber. Acho que isso é bíblico, né? Não sei. É algo assim. Dai de graça recebeste, pronto. Então, pronto, você recebeu recurso para fazer sua pesquisa, por que não esses dados não estão disponibilizados num repositório, certo? Seguindo lá todas as determinações que a professora Bernadette disse, tem que estar, certo? Seguir aquelas diretrizes. Por que não? Tem que estar. É um elemento top-down, vem de cima para baixo. Outro motivo, economia de esforço. Para que uma instituição, por exemplo, vai financiar a mesma pesquisa 2 vezes? Certo? Você pode ter um conjunto de dados, ter um dataset que possa ser útil para várias pesquisas. E alguém pode pedir para fazer uma mesma pesquisa que o resultado final é aquele conjunto de dados. Esse conjunto de dados não deveria, como é que se diz? A pesquisa não deveria ser feita de novo, se você já tem a coisa pronta, certo? É a coisa de se reinventar. Para que você fazer uma pesquisa se esses dados já estão disponíveis? É outro elemento top-down, economia de esforço. Tá? O CNPq pode chegar um dia muito bem aqui e dizer não tem recurso mais não. Só vai se você provar que esses dados, se você quer coletar, a sua pesquisa já não foi feita. Então, isso é uma coisa muito forte. Não estranhe se acontecer, tá? Não estranhe. Isso já tem conversas, tá? Já existe conversa. Eu não sou tão ligado à política, mas eu sei que tem coisas rolando, desculpa a informalidade, lá no IBICT, no Ministério da Ciência e Tecnologia, na FAPESP. Vai chegar em breve. Em breve vocês vão ter conhecimento disso, por favor. Outra coisa, outro elemento aí, segundo os autores, top-down, auditoria e prevenção de fraudes, certo? Como é que é publicado ciência hoje? Em um periódico científico. Você vai ler a metodologia, você vai ver como a pessoa fez, você vai ler lá a revisão de literatura, a análise de discussões. Mas quem garante que aquilo foi feito corretamente?
o conjunto de dados publicado no repositório de dados ou linkado a este periódico, a esse artigo, você consegue reproduzir. Certo? Então, essa é a minha pesquisa, que eu vou mostrar para vocês os dados preliminares, eu vou colocar lá no repositório. Depois de um certo período, eu vou colocar para todos terem acesso. Aí vocês podem chegar, a pesquisa do professor Guilherme está correta ou não, ele falou besteira, ele usou aqui uma técnica de estatística errada. Então, serve para isso, para auditoria e prevenção de fraude, certo? Por favor. E os elementos bottom-up, que isso é qualquer motivo na instituição que eles queiram para publicar dados. Tá? Um pesquisador pode querer, por exemplo, eu quero ser mais visível, eu quero que meus dados apareçam para determinada comunidade, então ele pode fazer pressão lá na sua organização para que isso esteja, como é que se diz, disponibilizado para todos. Por favor. Certo, então vou apresentar a pesquisa para vocês. É a gestão de dados científicos, desvendando as práticas dos pesquisadores brasileiros na área da ciência da informação. Certo? Bem, qual foi o universo da pesquisa? Todos os programas brasileiros em pós-graduação em ciência da informação, incluindo mestrado, doutorado, profissionalizante, eu peguei tudo, tá? Eu peguei todo o universo, ou seja, a minha amostra foi o universo. Peguei todos os programas. Por favor. Então, está aí, eu peguei lá na plataforma Sucupira, certo? Eu fui de programa em programa. Alguns de vocês aqui pode ser que tenham recebido, outros podem ter recebido e não ter respondido, certo? Outros podem ter. Essa aqui respondeu. Essa aqui respondeu. Essa aqui também respondeu. Tenho certeza, estou olhando lá, estou com um contador. Certo? Por favor. O instrumento de coleta foi um questionário enviado por e-mail para todos os pesquisadores listados, como eu já falei lá na página. O questionário foi construído e disseminado com auxílio de uma ferramenta de software livre chamada Lime Survey. Certo? Aí, por que você não usou o Google? Aquela síndrome da perseguição. Será que o Google não vai ficar com meus dados? Eu não quero. Eu quero usar uma ferramenta de software livre, só quem vai ter acesso sou eu. E não sei se vocês sabem, aquela ferramenta do Google é paga. Para poucos dados, você é gratuito. Depois que cresce, eles cobram você. Certo? E o período de aplicação foi junho de 2017 até antes de ontem. Agosto de 2017. Aí está a tela do Lime Survey para vocês, tá? Um programa de software livre super fácil de usar. Super fácil de usar. Por favor. Foram enviados 341 questionários. Tivemos o retorno de 181 questionários completos. Descartei os respondidos pela metade. Alguns pesquisadores tinham a opção de opt-out, que é, não quer nem saber disso, ele clicava lá e já saía. Alguns optaram por não participar. A taxa de retorno, eu acho que foi excepcional, viu? 53% com questionário de e-mail. É muito. É muito. E os colegas prestigiaram. Os colegas prestigiaram. Isso foi muito bom. Meu ego foi muito bom. Então, eu vou mostrar apenas agora para vocês alguns dados iniciais, para a gente ter uma ideia de como é que a área está nisso, tá? Por favor. Aí, a faixa etária dos pesquisadores, tá? 36% entre 45 e 54 anos. Eu esperava por isso. Eu tinha essa expectativa. Então, a maior parte estão nos estratos ali, cadê? 36 e 23%, tá? São de 35 a 44 e 45 a 54. Esses foram os pesquisadores que responderam. Por favor. Tempo de atuação na pós-graduação. Eu achei que a maior parte dos respondentes tem pouco tempo de, embora a faixa etária eu acho que não condiz com o tempo na pós. Isso merece análise depois, merece estudo. Isso não está processado ainda. Estou mostrando para vocês praticamente os dados crus, tá? Então, isso dá motivo para análise. Eles têm uma faixa etária, aquela faixa etária que vocês viram, mas a maioria que respondeu tem menos de 5 anos na pós. Eu acho que nem doutor full doctor, que chamam, né? Tem um nome, a CAPES, o CNPq chama, quando você tem menos de 5 anos, tem o nome lá. Pesquisador júnior, se não me engano. A pergunta: você realiza gestão de dados científicos? Sim. 116 responderam que sim, 67 que não. Ou seja, a maior parte diz que sim. Se você dissesse que não, você já era eliminado da pesquisa. Você saía aí.
você sair aí da pesquisa. Então, vamos acreditar, né, que essa comunidade, essas pessoas todas fazem gestão de dados científicos. Isso que os dados mostram, mas talvez uma pesquisa qualitativa depois fosse importante para a gente desvendar mais algumas coisas. Por favor. Então, eu categorizei os motivos para não fazer a gestão de dados. A maioria é desconhecimento. Os que responderam que não, desconhecimento, olha ali. Porque nunca fui obrigado a fazer. E, de fato, não sei onde começar. A única coisa que faço é guardar todos os meus dados brutos, questionários, transcrições de entrevista em pastas físicas e digitais, estas úteis no meu micro e no meu Dropbox. Exatamente aquilo que a Bernadette falou que não deve ser feito. Certo? Então, desconhecimento. Eu categorizei as respostas, majoritariamente a desconhecimento. No outro slide, tem alguns motivos gerais, que eu ainda não consegui colocar nas categorias. Razões para não fazer gestão de dados. Olha aquela. Ainda não é a tradição na nossa área. Guardei por vários anos em fita magnética os dados de minha pesquisa. Entretanto, nunca recebi uma solicitação para compartilhar os dados. Assim, com o tempo, estes dados e suportes de preservação ficaram defasados. Então, tem várias categorias aí. Outro, falta de recursos para manter sistemas funcionando que permitam o acesso a dados. Tempo é um dos principais deles. Olha só, publica os resultados da pesquisa. Publicar resultados da pesquisa não é publicar dados. Então, realmente existe como é que se diz? Um desconhecimento sobre a temática. Precisamos fazer depois uma investigação mais detalhada, uma pesquisa talvez qualitativa. Por favor. A outra pergunta. Você elabora um plano de gestão de dados científicos? Então, a maioria disse que sim também, né? 50, quase meia. O que é um PGD? O que é um plano de gestão de dados? Ou DMP, Data Management Plan. É um documento no qual você descreve tudo com relação aos seus dados. Formato dos dados, questão de direitos autorais, período de embargo, certo? Onde esses dados vão estar disponibilizados. É um documento. É aquilo que eu falei no começo da apresentação. Lá nos Estados Unidos, se for pedir o recurso para o INSS, onde está o PGD? Onde está o PGD? Certo? Então, isso acredito, no futuro, isso pode vir como anexo da dissertação de uma tese, o PGD. Eu estava conversando com a professora da área de letras e mostrando isso para ela. Ela disse, eu já faço isso, vai na minha metodologia. Eu fiquei para pensar sobre ela. Mas do jeito que ela me falou, realmente é um PGD. Um PGD, um plano de gestão. Ela disse, eu faço isso, mas eu coloco na minha metodologia. Certo? Existem algumas ferramentas automatizadas para gerar plano de gestão de dados. As mais conhecidas, a Universidade da Califórnia e a DCC, que é fica na Escócia, em Edinburgh. Certo? Então, se você for lá brincar, você vai ver. Você preenche os campos e isso gera para você. Tá? E gera para você um documento com a descrição de como os seus dados devem ser preservados, a questão do direito autoral, o que a Bernadette falou, as práticas. Então, basicamente, o PGD contém as boas práticas também, o que deve ser feito com os seus dados. Uma notícia mais ou menos nova. Eu sei que a Universidade da Califórnia e da Escócia estão se fundindo, vão fazer um programa só, um produto só. Um produto só. Aqui no Brasil, Miguel está aqui? Está não, né? Eu sei que um associado dele, da Universidade de Goiás, Federal de Goiás, está traduzindo o software da Universidade da Escócia. Agora, eu não sei se ela sabe que esse software se fundiu com os Estados Unidos. É coisa novíssima isso. Talvez vocês vão esperar para pegar o produto final, que provavelmente vai ser um padrão. Quando você fala em PGD, você cai basicamente ou nesse software da Califórnia ou nesse da Escócia. E aqui no Brasil, o pessoal lá do IBIC, eu tive informação que eles estão trabalhando nisso, traduzindo o da Escócia, mas já adianto que vai se fundir com o da Universidade da Califórnia. Então, Miguel está na reunião da rede memorial. Acho que ele nem sabe disso. Tá. Então, quando você publicar seus dados no repositório, o PGD vai junto. O usuário, quando pegar aqueles dados, ele abre o PGD, um documento e diz, campo tal faz isso, certo?
só estão aqui parte desses dados. Esses dados são observacionais, esses dados são experimentais, e por aí vai. Uma coisa que já me perguntaram lá na UFPB, isso só são dados cuja análise é quantitativa? Não. De forma alguma. Você é um pesquisador, por exemplo, de linguística, lá na UFPB eu descobri uma coisa que eu não sabia que tinha. Os pesquisadores da área de linguística estão guardando, sem técnica nenhuma, mas estão guardando há anos toda a conversa com indígenas no repositório. Eles nem sabem que isso é um repositório. Eu fiquei assim, impressionado com o que eles estavam fazendo. Então, todas as conversas de indígenas lá do estado da Paraíba, o pessoal da linguística está guardando. Um dia eu vou lá para ver se a gente consegue fazer alguma coisa junto. Por favor. Razões para não elaborar o PGD. Cai, de novo, na mesma categoria, desconhecimento. Bibliotecários têm um papel importante nisso, viu? Na elaboração do PGD. Por favor, pode passar. Razão, diversos. Já faço milhões de outras coisas, absolutamente sozinho. Sem sala para o meu grupo de pesquisa, numa minúscula e insalubre sala de professor. Que só dá para uma pessoa, sem mobiliário adequado, sem estantes, mas que é compartilhada com outro docente. Válido. Eu entendo, professor, eu, enquanto pesquisador, eu tenho dificuldade de fazer a gestão dos meus dados, porque eu não tenho tempo, nem tenho recurso. Daí eu penso que é necessário, de novo, esse profissional da informação junto. Eu vi isso na biblioteca da Universidade de Edinburgh, na Escócia. E, por coincidência, esse livro foram feitos por 2 bibliotecários, lá da Universidade de Edinburgh. Outra coisa, a função do pesquisador não é realizar a gestão de documentos. Demanda de uma política institucional com pessoas qualificadas para desenvolver a gestão. Eu concordo com isso. Eu concordo, de certa forma. Certo? Então, tem algumas razões não categorizadas, na categoria diversos. Por favor. Compartilhamento de dados. Olha a pergunta. Estou disposto a colocar pelo menos alguns, não são todos, dos meus dados em um repositório central de dados sem restrições. 61%. Cadê ali? Não estou enxergando. Isso. Isso. A maioria aí acha super legal isso. A vasta maioria acha que é uma coisa boa. Certo? Alguns dos meus dados, tá? Por favor. A mesma pergunta com todos os meus dados. Já diminui um pouquinho. Todos os meus dados. Por favor. É correto criar novos conjuntos de dados a partir de dados compartilhados? O que é isso? Eu tenho dado aqui da Prefeitura de Recife com a de João Pessoa. Será que é legal juntar isso para criar um novo dataset, para criar novos conhecimentos, novas informações daí? É quase com consenso isso aí, tá? Concordo fortemente. Beleza. O que mais? Uma coisa que a comunidade também concorda. É importante que meus dados sejam citados quando utilizados por outros pesquisadores? Sim. Isso é uma coisa que também é quase que unânime. Claro, porque, não sei se vocês sabem, hoje, você citar dados é tão importante quanto citar artigo. Citar artigo, você vai lá na fonte, certo? E o trabalho de gerar dados, você criar os dados, criar o plano de gestão de dados, colocar isso num repositório, é tão importante como você tem um artigo científico publicado. No exterior, isso é visto com bons olhos. Eu acho que no Brasil a comunidade ainda está começando a despertar para isso. Por favor. Isso aqui, existência de um período de embargo. O que é isso? Eu fiz essa pesquisa com os pesquisadores da área, com o meu grupo de pesquisa. É correto eu publicar isso na internet amanhã, e todo mundo copiar e publicar antes que eu publique meu artigo? Não é justo. Eu acho que não é justo. Eu tive um trabalho, minha equipe teve um trabalho, certo? Então, o período de embargo é um tempo no qual você não publica seus dados. Pode ser que você não publique na íntegra, pode publicar uma parte. Você pode publicar só os metadados que descrevem, mas os dados em si, você pode decidir o tempo que você quer ou não. Tá? Então, eu entendo, eu concordo com isso aí. Acho que a maioria dos pesquisadores também concordam que um período de embargo você precisa privilegiar quem trabalhou. Tá? Depois não, você publica, isso aí pode ser validado, isso pode ser checado, isso pode ser reutilizado. Por favor. Extensão do período de embargo.
Qual foi? A letra. Isso. Entre 1 e 2 anos. Entre 1 e 2 anos, certo? Aí, ainda bem que essa pergunta tinha um campo que você podia responder que não fosse macaco X. Uma coisa que eu não tinha pensado, as pessoas colocaram. Tem dados que podem ser de prontuário médico, que estão longe disso. Olha aí. Tem uma série de dados que são sensíveis que você simplesmente não pode dizer com o período de embargo que existe uma determinação legal. Quando eu elaborei o questionário, eu não atentei para isso. Mas os entrevistados me lembraram disso. Está lá. Não. Prontuário médico não pode. Dado sensível, não sei, de segurança nacional. Então, não é só o tempo que você quer. Pode ter uma determinação legal que bloqueie. Não permita, por favor. Então, este era a pequena apresentação que eu tenho que fazer para vocês. Espero que tenha sido útil para vocês. Muito obrigado. Então, obrigada, professor Guilherme. Obrigada, professora Bernadette. Vamos passar agora a segunda fase aqui da nossa roda de conversas, abrindo as perguntas para as pessoas da audiência. Alguém quer fazer uma pergunta? Bom. Fazer uma pergunta para a Bernadette. Quando você disse assim, disponibilizar os dados, disponibilizar um arquivo para download na internet não é publicar dados, não obedece boas práticas, por que você faz essa afirmação? Porque ele não é machine readable, é só human readable? É porque quando a gente fala de publicar o dado na web, então esse dado ele deve ser capaz de ser encontrado na web. Então ele precisa ter um identificador, por exemplo. Então é importante que você publique o conjunto de dados e ele tenha uma URL de acesso, que vai ser um identificador único. Você já melhora um pouco. O ideal é que tanto o conjunto de dados como os dados que estão naquele conjunto também tenham identificadores únicos para que aqueles dados também possam ser encontrados. Porque esse é um dos princípios da arquitetura da web. Você publicar alguma coisa lá, ela tem que ser capaz de ser identificada e de ser encontrada. É nesse sentido. Pelos buscadores, né? Isso. Então, necessariamente eu preciso de um repositório específico que vai organizar os metadados, que vai disponibilizar no formato machine readable? Assim, o que existe hoje, né, existem os portais de dados abertos, por exemplo, que eles usam uma ferramenta que é o CCAN, que é uma ferramenta open source, que é uma maneira de você publicar conjuntos de dados. Mas você pode criar o seu próprio site e, naquele site, você disponibilizar os dados sem precisar de uma ferramenta específica. Não precisa ter uma ferramenta. Se você tiver a ferramenta, ela vai facilitar algumas atividades para você. Mas você pode pegar o seu conjunto de dados, publicar numa página HTML. Lá nas boas práticas tem um exemplo, que ele mostra exatamente toda a descrição do HTML e tem o arquivo lá com a descrição machine readable. Foi uma página que a gente criou que não necessariamente você precisa ter um portal ou ter uma ferramenta. Bom, eu fiquei... Estão ouvindo? E agora, foi? Foi. Bom, eu fiquei ouvindo vocês falarem, escrevendo aqui, me ocorreu o seguinte, até com os resultados da pesquisa e também da fala da Bernadette e da Maria José. Me parece que a gente está discutindo hoje
é mais uma atribuição realmente do autor em fazer. Antigamente a gente não fazia a ficha catalográfica, né? Manda para a biblioteca faz. Pede à Biblioteca Nacional determinados dados de SSN, etc. Então, são um conjunto de metadados que a gente se habituou a isso, e para publicar um livro, você faz isso, ou você entrega para um editor, que vai fazer tudo isso para você. Se for um bom editor, você vai ter a sua obra circulando por muito mais tempo. Se for um mau editor, ele nunca vai ter uma distribuição boa, ou vai ter um projeto de edição ruim, você também não vai ter uma disseminação e uma circulação desejada. Então, me parece que essa questão é uma questão de que, nesse momento que a gente já faz tudo, como teve uma fala ali, não é? A gente faz tudo, não tem quem organize sua vida, não tem quem te ajude, você digita, você preenche relatório, faz seu projeto, enfim. Não há uma equipe, a não ser os seus bolsistas de pesquisa. Então, me parece que toda essa atividade é uma atividade de editoração dos seus dados. E isso muda de maneira drástica o modo como a gente vinha tradicionalmente produzindo, né? E agora você, além de pensar, ler, produzir, escrever um texto novo, você tem que ter essa outra tarefa de colocar o seu documento com mais metadados ainda. Pelo que eu estou vendo, metadados interoperáveis, metadados de gestão, de plano de gestão. E a gente tem que se acostumar com isso. Eu concordo com essa ideia de que a ciência da informação pode ajudar, porque a gente está acostumado a lidar com metadados em outra esfera. E acho que os bibliotecários, os arquivistas, enfim, os outros profissionais da área, eles têm que ter isso. Eles têm que desenvolver isso. A gente tem que desenvolver para eles, talvez, no currículo da graduação, da pós, mais disciplinas, isso já foi falado aqui desde ontem, mais disciplinas sobre isso, porque é um encargo que do qual a gente não vai poder fugir brevemente, né? Já vimos pelos resultados. Quantos por cento, Guilherme, que não trabalham com os dados? Não faz o PGD? Não, a primeira pergunta. Eu acho que 30%, 40%. Então, é isso. Me ocorreu ser uma tarefa. Nós somos autores e editores ao mesmo tempo. E se nós não fizermos uma boa editoração do nosso trabalho, a gente sai prejudicado em relação à citação, enfim, à disseminação da informação. Era isso. Então, Vera, obrigado. Como sempre, pontual, lógica, clara. Eu concordo com tudo que você falou. Certo? O mundo, eu entendo, tem se tornado cada vez mais complexo. Não é só essa questão dos dados. Eu me lembro, quando eu trabalhava na área de informática, muito tempo atrás, para fazer um sistema, bastava eu saber uma coisa chamada COBOL. Hoje em dia, eu preciso saber uma miríade de tecnologias, como elas se integram, como tudo funciona. Por isso eu não quero voltar mais para a computação. Então, você está certa. Então, é um trabalho a mais, é um encargo a mais, é uma editoração a mais, que a gente pode chamar isso da curadoria, do ciclo de vida de dados, certo? Que eu fiz o meu comentário já, que eu acho o papel do bibliotecário.
você pode trabalhar junto ao pesquisador. Se eu tivesse uma pessoa trabalhando junto comigo na minha pesquisa, tratando disso, eu estaria mais tranquilo hoje. Mas isso é só um pensamento, eu não sei se é dessa forma, mas eu vi lá fora, eu vi no exterior, eu vi na Escócia essas coisas. Então, pode ser que chegue aqui. Mas parabéns pela pergunta. Eu também concordo, eu acho que você conseguiu, né, sintetizar. A ideia é realmente essa, você tem que trabalhar um pouco mais na hora de publicar aqueles dados para garantir a disseminação, a utilização. Então, a gente tem trabalhado, eu sou de computação, né, da área de computação, e a gente está trabalhando em um sistema para facilitar essa publicação dos dados, para tentar automatizar algumas tarefas, para, né, não ser tudo tão manual, mas determinadas informações a gente vai precisar, que aí a gente chama o publicador do dado, que aí, no caso do dado científico, né, do dado de pesquisa, vai ser o autor daquela pesquisa, que ele tem aquele conhecimento, vai precisar dele para poder preencher aquela informação. Mas a gente está trabalhando, né, em ferramentas para facilitar esse trabalho, porque eu mostrei, são 35 boas práticas, é muita coisa. Então, a gente também, uma outra coisa que eu não falei é que você não precisa aplicar todas as boas práticas, vai depender de cada situação. Existem cenários onde uma determinada, por exemplo, a gente fala de dados de tempo real. Nem todos os dados são obtidos em tempo real, então aquela boa prática não se aplica. Os dados, eles têm a questão da preservação. Enquanto aquele dado estiver ativo, você não precisa se preocupar com a preservação. Então, as boas práticas, elas vão sendo aplicadas à medida em que elas são necessárias. Mas é importante ter isso em mente exatamente para garantir o que você falou no final, a questão da disseminação do dado, o uso correto, tudo isso é importante. Eu quero fazer umas observações a respeito disso, né? Já que é só uma mesa prática, né? Eu queria falar o seguinte, que... Alô? Oi? Nossa! O que tem sido visto, né, é que essa questão da gestão dos dados, né, especificamente dados científicos, né, nos laboratórios, nas universidades e tudo mais, cria um fenômeno novo em relação à gestão de informação, porque acontece que fazer gestão de dados é muito diferente do que fazer gestão, por exemplo, de livros, né? E isso eu vou falar com mais detalhe amanhã, né? Mas acontece que você tem que gerenciar alguma coisa que é volúvel, que é transiente, que muda com o tempo. A gente não está acostumado a gerenciar nada que muda com o tempo. E os dados são versionados, eles se expressam de maneira diferente, eles são objetos complexos e tal. Então, cria uma complexidade muito grande para a gestão disso aí. Isso aí é um fenômeno universal, né? Agora, tem uma coisa super importante que acontece no mundo prático, é que quando os bibliotecários começam a fazer gestão de dados, pesquisa, eles se aproximam muito dos laboratórios, né? Isso eu vejo lá na instituição que eu trabalho, né? Então, os bibliotecários se tornam bibliotecários de dados porque eles têm que trabalhar num ciclo que é muito mais difícil, complexo. Ele não trabalha só na pós-publicação, no final, na divulgação, na disseminação. Ele trabalha na criação dos dados, né? E isso gera uma nova profissão, pô, que é o bibliotecário de dados, que está aí no teu livro aí, né? Então, mas isso aí é muito enriquecedor para a profissão dos bibliotecários, porque ele cria um diálogo com o usuário dele, e ele faz parte do processo do processo científico, não é? Então, começa com esse plano de gestão de dados. O plano de gestão de dados é uma atribuição do pesquisador, mas com a ajuda do bibliotecário, o arquivista. O arquivista também tem um papel importante nesse fluxo novo, né? E aí a experiência que a gente tem lá no IN é muito legal, muito rica, né? A biblioteca está tão ativa, o bibliotecário está tão ativo nos laboratórios, que
a área de formação virou uma disciplina do mestrado em engenharia nuclear, né? Então, a curadoria de dados, gestão de dados científicos, está se tornando uma disciplina da engenharia nuclear, porque os caras já conhecem a importância disso. Isso numa área em que os dados são sigilosos, tem patentes, tudo mais, numa área bem estratégica, entendeu? Não é uma luta fácil, é um negócio super complicado, né? Mas, assim, dia a dia, os caras vão reconhecendo, olha, é importante, né, mesmo numa área dessa, digamos, estratégica, cheia de lendas em volta, entendeu? Cheio de sigilo, que os dados sejam tratados, que sejam gerenciados, que tenham um tempo de embargo correto e tal. Isso só acontece se o bibliotecário estiver próximo e participe do processo de inovação, de processo de pesquisa, né? E, assim, numa área também, como a nuclear, que é multidisciplinar, cada laboratório tem um fluxo diferente de gestão de dados. Tem um cara que produz planilha Excel, mas tem outro cara que produz videogame, simulação, ambientes de imersão, que são objetos super complexos. Então, é isso. Então, eu acho que é super legal esse negócio dos bibliotecários de dados, do bibliotecário entrar nesse fluxo, porque salva a biblioteconomia. A gente sabe muito bem que as bibliotecas de pesquisa estão às moscas. Os pesquisadores não vão à biblioteca. E quando você... exatamente. Quando a biblioteca começa a ir para os laboratórios, a gente tem outra história. É isso que eu queria dizer. Querem responder alguma coisa? Porque já tem dessa aqui que... Super. Boa tarde. Veja bem, Tá. Bom, eu comentei um pouco ontem na abertura, que tem que sair do lado estrito acadêmico. Tem que ser uma mudança cultural institucional. Senão não vai mudar. Senão vai ser cada um por si desesperado, suicidando, suicídio dos dados, etc. Tem que ser uma mudança cultural da organização. A Universidade Federal de Pernambuco, o reitor lançou um projeto, muito tempo tentado ser construído na biblioteca, a partir da biblioteca, que era uma pró-reitoria, que aí é força política, de formação, tecnologia e comunicação. Aliás, comunicação, informação e tecnologia. Por quê? Porque, além da mudança da cultura, do perfil do bibliotecário, a gente tem que mudar também dos profissionais novos que são contratados pela gestão. Que o perfil tem que ser outro, a formação tem que ser outra também. Porque todos nós, porque não é só os dados abertos, né, os dados científicos, e a comunicação, que nós somos todos redatores anônimos, hoje com celulares e tal, nós somos editores também. E a responsabilidade sobre a edição, e a qualidade dessa publicação. Tudo isso repercute numa instituição. Mas é difícil, a cultura organizacional, ela tem que ser trabalhada fortemente por todos, porque senão vai ficar esse drama na área científica. Ficar muito bonito, muita pesquisa, muito desespero, muita angústia e pouco resultado na mudança da organização. Porque mudando a organização, vai mudar as ações dentro da biblioteca, vai mudar nos departamentos, nos cursos, né, na gestão institucional, na profissionalização da gestão. Então, eu acho que tem que ter uma articulação que saia um pouco do umbigo da pesquisa só, senão vai gerar muito pouco envolvimento de transformação. Esse, para mim, eu acho um grande desafio. Não é fácil. Eu digo que é um projeto que a gente lutou por mais de 15 anos e conseguimos, depois de mais de 15 anos, iniciar o processo. Estamos há 2 anos nessa construção. Temos a felicidade de ter uma boa parceria com o Sistema Biblioteca, que é uma das unidades integradas, com o pessoal da computação e com alguns parceiros, que é aquela história da rede, dentro da própria gestão, porque ela é dividida também.
Tem pessoas que acreditam nisso, tem algumas pró-reitorias que acreditam. E a gente tem que fazer essas associações. Então, é isso que eu queria ressaltar, destacar, que precisa ampliar essa luta, porque essa é uma luta do presente e do futuro. Se a gente faz essa ampliação, ou a gente vai se frustrar muito. É isso aí. O nome do senhor é? Professor Décio Fonseca. Concordo também. Tem essa componente cultural. Como lá naquele slide tinha os elementos top-down, para mudar a cultura, talvez você precise de alguém lhe espetar. Então, só um pensamento, pode ser que quando os órgãos de fomento começarem a cobrar isso, para reduzir custo com pesquisa, isso talvez vá acontecer. Não sei se é a melhor forma, mas é o início, é a forma de você mexer com a cultura. A gente tem alguns casos de publicação de dados abertos governamentais, que teve todo um oba-oba, vamos criar o portal de dados abertos, é lançado o portal, vai um grande número de conjuntos de dados, e aí, com o passar do tempo, isso vai morrendo. Os dados eles não são atualizados. A gente fez um trabalho de avaliação dos portais de dados abertos governamentais aqui no Brasil. E vários portais, no começo, você tinha lá, os dados eram publicados, eram atualizados, e depois você vai vendo aquilo ali caindo, 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 e aí o dado fica lá, fica desatualizado, ninguém vai consumir. É triste você ver isso, porque é aquela coisa que eu falei, teve todo um investimento e aquilo ali se perde. Então, é como o professor Décio falou, tem que institucionalizar mesmo. E tem que fazer, eu defendo muito que é um processo evolutivo. Então, a gente pode até começar com um número pequeno de dados, você vai aprendendo, vai amadurecendo, tem todo o ciclo de vida dos dados, então você vai ter várias iterações até aquilo dali realmente, né, fazer parte da instituição. Porque, senão, você vê aquele boom, aquele oba-oba e depois acaba. E não é assim. Então, a ideia das boas práticas também vem nessa linha de que você pode pegar um número menor de dados para publicar, mas publicar bem. E depois você vai ampliando aquilo dali até você ganhar mais maturidade, mais experiência e também ganhar o apoio, né? Ter o apoio da instituição é fundamental. Eu recebi aqui instruções para encerrar a nossa... Eu sinto muito, porque eu tinha um monte de coisa aqui que eu vou pegar os dois. Tem mais uma ali? Então, só mais uma pergunta, e depois vou pegar os dois aqui de lado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Minha pergunta é especificamente para o professor Guilherme, em relação ao plano de gestão de dados. Em relação a essa questão do plano de gestão de dados, como você pensa na questão da usabilidade ou na aplicação nas teses e dissertações? Você pensa isso a longo prazo, na aplicação, a longo prazo ou a curto prazo, visto que, em uma conversa com uma professora da área de letras, ela falou que isso era aplicado na metodologia. Tá. Com relação à minha conversa com a professora de letras, foi numa palestra parecida com essa. Quando eu comentei, ela disse, eu já faço isso há anos, está lá na minha metodologia, mas ela não sabia o que a gente chamava aquilo de PGD. Com relação a como isso vai ficar longo, a curto prazo, eu acho que isso é uma coisa ainda de médio para longo prazo. É uma coisa de médio para longo prazo, a partir do momento que essa cultura de você fazer a gestão de dados aflore. Tá? Não vai ser uma coisa tão rápida, não, conforme, citando o professor Décio Fonseca, cultural. Tá? Que cultura, eu acho que não muda muito rápido, mas isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Bom, então eu vou encerrar a nossa mesa de conversa agradecendo aos palestrantes, a professora Bernadette, ao professor Guilherme, e deixando aqui
né, esse intrigante assunto para todos levarem para casa, dormir um pouco sobre ele. Muito obrigada a todos.